Oi gente, começando mais um vídeo deste canal. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, meu povo, eu vim fazer uma conversa com vocês, um bate-papo, vou contar um pouquinho da minha experiência e também falar um pouquinho das minhas opiniões sobre esse assunto. Vim falar um pouco sobre o meu intercâmbio e o que eu acho, se valeu a pena, em quais situações eu acho que vale mais a pena ou menos, não sei. Não fiz um roteiro pra esse vídeo, eu vou mais conversar e contar algumas coisas que vierem aqui na minha cabeça. E eu espero que vocês gostem. Já se inscreve neste canal e deixa um like nesse vídeo. E vamos lá! Bom, gente, o ano era 2017, eu tinha 19 anos. E ai, gente, eu tava. Eu tava lá, gente, eu estive. Bom, gente, bom, pra começar, eu sempre tive um sonho de fazer intercâmbio, de morar em outro lugar. Quando eu era adolescente, eu sempre falava disso, mas assim, não sabia exatamente se ia acontecer, quando ia acontecer, enfim. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha terminado meu segundo ano de cursinho. Tava meio perdida no que eu ia fazer, como que ia ser, como que não ia ser. E surgiu essa oportunidade e eu falei, não, gente, é pra ontem, vamos que vamos. Fui, fiquei 6 meses em Londres, na Inglaterra. E, gente, eu fico até emocionada de lembrar. Eu fico, porque foi a realização de um sonho e infelizmente passa muito rápido. E infelizmente a gente tem que voltar. Mas eu vou compartilhar um pouquinho da experiência, não vou contar tudo, porque, gente, foram 6 meses, mas vou tentar contar alguns pontos importantes pra você que pensa em um dia fazer um intercâmbio, mesmo que em outro contexto, seja pra trabalhar, seja pra estudar, ou enfim, pra largar tudo e ir morar em outro lugar. Eu acho que alguns princípios são os mesmos em diferentes experiências. É claro que é muito importante falar que eu acho que intercâmbio é uma coisa que a experiência de cada um muda muito, dependendo do lugar, dependendo da época que você for, dependendo do contexto que você tá vivendo aqui no Brasil, dependendo da sua idade. Então, eu acho que a experiência muda muito. Então, eu vou contar um pouquinho da minha, mas lembrando que é isso, gente. Dependendo do lugar, cada lugar tem uma vibe, tem uma proposta. Então, acho que isso influencia muito na experiência de cada um. Eu fui pra estudar inglês, mas eu também trabalhei lá durante todos os 6 meses. Trabalhei num café, num restaurante, era bem pequenininho, de bairro, assim. E fui pra estudar inglês, né, como principal aí objetivo. E aí, gente, o que eu posso dizer? Eu fui pra uma cidade grande, né, uma cidade turística, uma cidade linda, uma cidade que tem tudo. Eu acho que se você vai pra uma cidade do interior, a experiência é bem diferente. Você tá mais mergulhada na cultura, porque não tem tanta interferência turística e, enfim, você tá mais ali mergulhada no dia a dia do local. Quando você vai pra uma cidade grande, turística, eu acho que você, enfim, vê de tudo, né? Você convive com uma galera de todo lugar do mundo, você não convive tanto com os nativos. Eu não convivi tanto, por exemplo, com britânicos, né, com ingleses. Então, tem vantagens e desvantagens nisso. Eu não troco uma cidade grande por nada, porque, meu, eu gosto dessa coisa da correria, do corre-corre, de trombar na rua, enfim, de ter muita coisa pra ver, muita coisa pra fazer, cada dia, se você quiser. Quando eu cheguei lá, as pessoas me falaram e eu não acreditei, que Londres era uma cidade que, se você quiser todo dia ir num lugarzinho diferente, você vai, entendeu? Assim como São Paulo, assim como imagino Nova York também. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Uma cidade grande e uma cidade pequena do interior são experiências diferentes, com vantagens e desvantagens. Eu, então, estive em Londres por 6 meses, morei na casa de uma família. A família que eu morei era brasileira, eu já conhecia eles, enfim. Tem essa questão também, quando você mora com uma família do local,
você convive mais com a língua e com a cultura, né? Isso aí é bem claro. Pra mim, não achei uma desvantagem morar com uma família brasileira, porque me ajudou em muitos momentos que eu precisaria de brasileiros pra me ajudar, e porque eu acabava treinando inglês em outros momentos do meu dia. Então, na escola de inglês e no trabalho. Então, isso não me atrapalhou, mas eu entendo que quando você vai procurar, a primeira coisa que vão te indicar é morar com uma família do local. Claro que se você é maior de idade, tem a opção também de você, como era o meu caso, de você alugar um lugar, tipo uma república estudantil, enfim, dependendo do seu dinheiro, né, gente? Porque com dinheiro, meu amigo, você faz o que você quiser. Mas assim, quando você tá mais limitado no dinheiro, você fica, enfim, à mercê ali do que você vai poder bancar mesmo. Então Londres é uma cidade cara. Outra coisa de cidades grandes, vai ser mais caro. Nas cidades grandes o custo de vida vai ser mais caro, isso aí em qualquer lugar do mundo. E enfim, aí tem que colocar isso na balança também. Outra coisa, se você vai e você consegue, por exemplo, não trabalhar, né? Que eu acho difícil hoje em dia, não sei, tô aqui só imaginando, mas, né, pra algumas pessoas deve ser fácil, mas que eu acho difícil, você tem mais tempo, né, gente? Porque você consegue viajar mais, consegue turistar mais, enfim. Mas nossa, pra mim, assim, foi muito bom trabalhar, não só porque eu precisava, mas porque eu ainda assim conseguia turistar e viajar uma vez ou outra. Então, pra mim foi bem essencial, além de aprender muita coisa. Era uma coisa que eu reclamava muito, trabalhar no restaurante, enfim, trabalhar com o público. É complicado, gente, a galera não é todo mundo que é educado, aliás, a minoria vai ser educada. E ainda mais com um estrangeiro que não entende direito. Eu lembro que no começo eu não entendia o que a pessoa queria. Ela pedia pão com... Nossa, eu lembro. Ele pediu pão com manteiga de amendoim. Gente, pra eu entender o que ele queria. Eu passei geleia, eu passei manteiga, eu passei nada e até acertar, entendeu? E aí... Ai, que triste. Então, assim, as pessoas perdem um pouquinho a paciência, às vezes, de ter que ficar repetindo. Enfim, trabalhar com o público, né, gente? Se fosse aqui no Brasil também seria assim. Então, trabalhar com o público, às vezes, é complicado, mas pra mim foi muito bom. Assim, eu aprendi muito. É um perrenguinho, assim, mas eu aprendi muito e eu achei que foi essencial na minha experiência. Então, a minha rotina era um pouco agitada, assim, no sentido de trabalhar, ir na escola de inglês e tal. Às vezes queria turistar Mas depois de um tempo eu meio que consegui criar uma rotina mesmo e ficar imersa mesmo na minha vida ali, né? Eu tava vivendo uma rotina ali, uma vida ali, não só uma estudante turista. Pensei várias vezes, gente, eu não queria voltar. Gente, eu não queria voltar. Claro que o meu visto, eu só tinha um visto de 6 meses, né? Na Inglaterra, na época, agora que tem todo o negócio do Brexit, eu não sei, mas na época, turista tinha visto de 6 meses, gente. Eu tinha visto de turista, não tinha visto de estudante. Pra ter um visto de estudante, você precisava estar num curso bem mais longo. E, enfim, era bem mais complicado. Então eu tinha visto de turista e precisava voltar em 6 meses. Então, assim, gostaria de não ter voltado? Gente, sim, às vezes eu penso que eu não deveria ter voltado. Mas também eu penso que agora, se eu for de novo, que eu gostaria muito, eu vou em outro contexto. Eu vou num contexto pra trabalhar na minha profissão. Outro formato, que eu acho bom, porque eu acho que também você ficar lá com visto de turista, você não vai conseguir sair muito daquilo, você não vai conseguir, pelo menos eu vi assim, você não vai conseguir evoluir muito. E aí depende muito dos seus objetivos na vida, né? Às vezes, trabalhar lá no restaurante ilegal é uma coisa que vai estar muito melhor pra pessoa do que morando aqui no Brasil e ganhando salário mínimo, né? Melhor ganhar o salário mínimo lá. Mas eu acho que, dependendo dos seus objetivos na vida, eu acho que depois de um tempo isso se torna um pouco vazio. Então eu acho que, apesar de às vezes pensar, putz, não devia ter voltado, em muitos momentos que a gente quer sair correndo do Brasil, eu penso isso, mas ao mesmo tempo eu não teria a chance de tentar um desafio de voltar em outro contexto, em um contexto pra trabalhar na profissão, pra, enfim, fazer um mestrado, alguma coisa. Bom, gente, agora falando um pouquinho da cidade, eu vou tentar colocar algumas fotos aqui pra vocês,
só pra não ficar assim muito vago, estive lá. Vou tentar ilustrar os lugares que eu for falando com algumas fotos. Eu vou falar um pouquinho da cidade. Gente, eu não estive em muitos lugares do mundo ainda, né? Sempre bom frisar, ainda. Mas eu simplesmente... foi a primeira vez que eu saí do país, né? Que foi diretamente para lá, Londres. E, gente, depois eu viajei lá algumas vezes por lá na Europa. Gente, é uma cidade, assim, realmente apaixonante. É uma cidade que tem muita coisa. Tem muitos bairros e cada bairro parece que você entra num mundo diferente. É muito louco, assim, porque você consegue ver tanta coisa junta e misturada, mas ao mesmo tempo organizada. E, por exemplo, vou dar exemplo de alguns bairros. O bairro de Notting Hill, que é um bairro super fofinho, com as casinhas coloridas, bem famoso. E a rua principal é a Portobello Road. E é uma rua que aos finais de semana tinha como se fosse uma feira que vendia tudo, assim, gente. Desde utensílios para casa, decoração, pães, frutas, comidinhas de rua, roupa, sabe? E era uma rua gigante, assim, você ia andando, você se perdia lá na feirinha. Feirinha, né, gente? É uma puta uma feira gigante. E ao mesmo tempo tem o bairro de Camden Town, que é o bairro conhecido pelo bairro da Amy House, que é um bairro mais assim loucão, com um monte de coisa pendurada nas lojas, na rua. Que tinha também uma feira, né? Tinha um mercado aberto que era o Camden Market, eu acho, que também vendia de tudo, mas de uma outra vibe, mais na vibe de antiguidades, roupas diferentes e comidas também. Sempre, quase todas têm muita comida do mundo todo. E nossa, gente, era muito louco. Tinha Covent Garden também, que é o bairro dos artistas, sempre no meio da praça, digamos assim. Sempre tinha alguém se apresentando. As ruas mesmo, no geral, sempre tem gente se apresentando, assim, a toda a esquina dos bairros principais. A minha escola de inglês ficava numa rua que é uma das maiores ruas de compras, que é a Oxford Street, que tem de um tudo de compras. Não é a rua que tem lojas de grife, essa já é um outro bairro, mas era uma rua, gente, que tem todas as lojas, linda. Londres é muito louco, porque sempre você olha, são prédios antigos, lindos, antigos e com aquela corzinha meio bege, assim, e embaixo as lojas, o que é muito diferente. Eu acho que aqui no Brasil a gente costuma ir, você precisa comprar coisa, né? Você vai em shopping, lá essa cultura, não existe muito essa cultura do shopping. Fui poucas vezes em shopping. Shopping é uma coisa que fica bem afastado do centro da cidade. E você vai mais, assim, se queria algo específico, mas não muito pra passear. Se você vai só às vezes, não é uma coisa que você vai sempre. Se você precisa comprar alguma coisa, por exemplo, você pode ir em vários bairros que tem essas lojinhas de rua, e que é muito mais gostoso andar nessas lojas de rua do que o shopping. Então é engraçado, né? Porque aqui a gente tem meio que essa cultura do shopping, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem bastante. Gente, é uma cidade também que tem muito passeio turístico e cultural, digamos assim. Dá pra visitar palácio. Gente, visitar o Palácio de Buckingham, gente, é uma coisa louca, né? Você visitar um palácio, eu achei, pelo menos na época. Museu, gente, todos os museus que eu me lembro, todos os museus que eu fui em todos, não pagam pra entrar. Museus lindos, maravilhosos, que você fica assim de boca aberta, com a arquitetura, com a beleza mesmo, com cuidado. A cidade é muito limpa. Nossa, gente, é uma coisa de louca. Uma coisa de louca. Uma coisa de louco. Muito interessante é que lá eles não têm a cultura do carro. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, e eu sei que em muitos países também,
de você... Uma das primeiras conquistas, assim, materiais, eu acho que seria um carro, né? Em São Paulo, tipo, putz, se você não tem carro, é bem triste. É bem triste. Londres, eu lembro que não é uma cidade que as pessoas almejam isso, gente. Eu lembro que um dos meus professores de inglês, ele falou, nossa, ele tinha uns 40 anos. E ele falou, gente, nunca dirigi na minha vida. E aí, os alunos e a maioria de países que tem a cultura do carro, né, que não é só no Brasil, falavam, nossa, como assim você nunca dirigiu? Ele, nossa, não, nunca dirigi. Tipo, nunca tive vontade, nunca precisei, porque realmente é uma cidade que você consegue fazer tudo de metrô e de ônibus também, mas o metrô interliga a cidade toda, então é muito louco, assim, porque as pessoas optam por não ter carro, entendeu? Mesmo que você possa, mesmo que assim, você pode ter, mas não vai ter. Então eu vi uma coisa muito interessante, assim, muitos brasileiros que moram lá, têm carro e foram pra lá sendo esse um dos objetivos, já que aqui no Brasil não conseguiam atingir isso, né? O poder de compra aqui no Brasil é bem triste. Mas iam pra lá e conseguiam carro com empregos que aqui no Brasil também provavelmente ele não ia conseguir comprar um carro. E os ingleses mesmo, os britânicos, estavam bem de boa, a maioria sim, bem tranquilo, sem carro. E assim, isso não passava nem pela cabeça, gente. Bem engraçado também as diferentes visões mesmo de mundo e de objetivos que as pessoas têm em outros lugares, né? Gente, falei muito, tô falando muito aqui, eu tô tentando resumir, não dá pra contar todos os detalhes da cidade nem da minha experiência, mas eu queria deixar um recado aqui, que sim, gente, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que, é claro, você tem que avaliar o contexto que você tá, quais são as suas prioridades naquele momento, se são profissionais, se são de estudar... Enfim, o vínculo que você tem aqui no Brasil no momento também, porque vai dar saudade, mesmo você sendo uma pessoa desprendida, vai dar saudade, vai ter um momento que você vai querer ir embora. Acho que de uma forma geral vale muito a pena, mesmo experiências mais curtas, enfim, profissionais, ou de estudar, ou de trabalhar nessa área, ou não, eu acho que são experiências 100% válidas e que valem muito a pena. Você vai ter história pra contar. Eu acho que se é o seu sonho... tem aquilo também, né, gente? Não é o sonho de todo mundo, né? Não é porque é uma coisa que parece ser muito legal que todo mundo tem vontade de ir. Não é o sonho de todo mundo. Então, se é o seu sonho, eu acho que sim, a gente tem que traçar um objetivo ali, mesmo que não dê neste momento. Deixar ele guardadinho e sempre lembrar que aquele é o seu objetivo. É o que eu faço hoje, né? Quem que der é a primeira coisa que eu vou buscar. É sim uma experiência muito válida. São histórias que você vai guardar. Eu acho que só você vai saber como que foi, qual foi o perrengue, qual não foi o perrengue. Tem muito perrengue chique, mas também tem muito perrengue normal. E eu acho que é uma experiência muito pessoal, é um crescimento muito pessoal, um amadurecimento. E que é uma coisa pra você, é uma experiência sua. E que... ninguém vai... Mesmo que você conte, ninguém vai sentir exatamente aquilo que você sentiu. Eu lembro muito de... Nos meus momentos turísticos, ou não, mesmo depois de alguns meses, acho que não era tão turístico, mas de andar pela cidade, parar pra tomar meu café e admirar muito aqueles momentos. Muitos deles sozinha. Mas que, nossa, eu não trocaria por nada. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra mim se você tem esse sonho ou se você já realizou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.